Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta segunda-feira, dia 21 de janeiro. Ibovespa vai apresentando uma queda agora às 11 horas e 8 minutos pelo horário de Brasília, de 0,16%, mantendo-se dentro da região de indefinição e agora até gerando um pivô de baixa no gráfico de 60 minutos. A perda da mínima dessa primeira hora de pregão, 61.804 pontos, reforçaria uma chance de continuar o movimento de baixa, direcionado um pouco mais para um nível de suporte ali em torno de 61.280 até 61.280 a 61.080 pontos, que é um suporte já do gráfico diário. Então, por enquanto, uma sinalização negativa neste início de pregão. Petrobras, PETR4 no pregão de hoje apresenta aí uma queda de 1,23%, segue dentro do que a gente vinha comentando na semana passada, quando ela ficou aqui montando esse triângulo simétrico, um viés um pouco maior de baixa para essa ação, dentro do cenário gráfico que ela tem, vai aí perto de perder os 19,30, que seria algo um pouco mais negativo, já vai perdendo o suporte 19,46, não vejo oportunidade de entrada nesse ativo, gerou uma primeira hora de pregão ruim, deu uma esticada para baixo no G60, mas apresentou um movimento mais significativo de saída de uma congestão. Então, nesse momento, ela segue com seu viés para baixo. Pode apresentar alguma reação compradora em cima desses 19,30? Pode, mas a partir do momento tomar isso como o que seria o menos provável, tomar isso como ponto de entrada, eu prefiro ficar de fora de compra nesse momento em cima da ação, visto esse viés de baixo, um cenário gráfico um pouco mais apresentando um controle da situação por parte dos vendedores. Vale 5 no pregão de hoje apresenta queda de 0,66%, dentro do que ela tinha terminado o pregão na sexta-feira, já apontava um pouco mais para o teste dos 38,85 a 38,53. A perda da mínima da semana passada, 38,85, mantém uma perspectiva de continuar esse movimento de baixa de correção de médio prazo, que pode até atingir num tempo um pouco maior, 37,39 seria o seu outro suporte mais importante pelo semanal. Pelo gráfico diário, intermediário ali a suporte 38,85 e 38,53. E mais abaixo já teria linha de tendência de alta junto com esses 37,39 gráfico semanal. Aqui para trás, 37,39, 37,35, dois topos no gráfico diário. Outros ativos, GET4, vamos falar aí dois ativos com destaque aí para cima, dois com destaque para baixo. Destaque para cima aí, apesar de uma indefinição no gráfico semanal desse papel, é GET4, GETI4, está gerando um pregão com alta de 1,14%. A primeira hora de pregão foi boa, rompendo uma região de indefinição, um formato ali de um retângulo que começou a funilar aqui em cima da resistência. Então foi um bom rompimento pelo gráfico de 60 minutos, abrindo até a possibilidade de se fazer uma compra na superação dos 22,34, ou seja, em 22,35. Essa é uma operação pensando um pouco mais em day trade. O stop inicial ficaria em 21,99. Só que é uma operação que subiu só, não chegou no objetivo que seria 22,71. Chegou em 22,50. Fechou o pregão estava para fechar o pregão em 22,50. Então seria a saída dessa operação. Uma operação mais de day trade com um risco em torno de 1,6%. A outra forma, através de um gráfico de 15 minutos, ela teria que, a partir desse momento, gerar o rompimento da máxima do dia para fazer uma operação mais curta ainda com stop aqui embaixo. Então, que seria muito curta em termos de oscilação, a gente estaria falando de uma operação de 0,55% que para day trade, no meu ponto de vista, já passa a não compensar muito, baseado nos custos operacionais. LPL4 abriu o pregão também bem, alta aí de 4,31%. A única também oportunidade que viria para compra seria a superação da máxima da primeira hora de pregão, só que essa seria uma operação bem maior, né, em termos de tamanho de stop. O objetivo provavelmente tende a não ser alcançado no pregão de hoje, porque se a gente entra comprando a superação da máxima 15,29 a entrada e o stop abaixo da mínima da primeira hora de pregão em 14,77, seria uma operação de 3,4% e o objetivo em 15,81. Tá? Também seria uma operação de mais de day trade. Eu comprei uma expectativa de alta no início do pregão,
que se confirmar ir para cima e não chegar no objetivo, sai ele com lucro parcial. Se também não se confirmar e cair aqui e não atingir o stop, saiu com prejuízo parcial em cima dessa operação. Fora essa possibilidade de entrada de G60, assim como foi comentado na GET4, teria que buscar uma oportunidade mais de curtíssimo prazo, gráfico de 15 minutos, abriu subindo, fez uma máxima. A partir desse momento se começa a lateralizar aqui, ou seja, usando como suporte ideal que não ultrapasse muito esses 15,10, 15,04, começa a lateralizar aqui no mínimo uns 3 candles num gráfico de 15, ideal que fique até mais, mas ao superar a máxima do dia, compre e bota stop aqui embaixo. Essa já seria até mais interessante se fazer pelo G15 em termos percentuais do que a foi comentada na GET4. HRTP3 perdendo bastante força, semanal enfraqueceu bem. Digo enfraqueceu bem porque a tendência dela, ela montou uma tendência de alta no gráfico semanal, um pivô de alta, só que fraco dentro de um grande movimento de baixa. Aí, em vez de deslanchar, perdeu força, gerou uma sinalização que haveria uma chance de retomada da força dos compradores, só que foi lá e perdeu força de novo e agora está oscilando abaixo do suporte de 4,62, mais visível aqui pelo gráfico diário. Então vem perdendo o suporte com um movimento de baixa, que não seria um sinal para uma venda direta devido pelo gráfico diário, no meu ponto de vista, mas já é um sinal de enfraquecimento da força compradora desse ativo que não estaria pensando em compra neste momento em cima de HRTP3. A perda dessa região de 4,62 fechou aqui abaixo, permaneceu aqui abaixo, se sustentando ali, usando essa região de 4,62, 4,65 como resistência e não voltando mais para cima, reforçaria uma chance de busca dos 4 pila, onde tem um número maior de toques, até um suporte mais importante pelo gráfico semanal. E para a gente fechar, o IBR4. O IBR4 no pregão de hoje apresenta uma queda de 4,91%, é um ativo que estabeleceu uma leve tendência de alta de médio prazo. Quando eu falo leve é porque está tudo ainda dentro de um movimento de baixa, resistência mais importante mesmo está em 9,62. Se a gente pega o IBR4 pelo gráfico mensal, é uma grande indefinição de longo prazo nessa ação. Então, essa ação já vinha com um movimento um pouco mais prolongado para cima pelo gráfico diário, uma tendência de alta de curto prazo, e vai gerando essa correção um pouco mais forte em busca de suporte de 8,71 até 8,58. Chegando nessa faixa de preço, o ideal é que essa correção acontecesse com um tempo maior, um único movimento, um único dia de queda já chegando no suporte. Não vejo como tão significativo já para a entrada, mas enfim, estaria avaliando esse ativo no decorrer dessa semana, nessa faixa de preço, até um pouco mais abaixo, buscando aí alguma oportunidade de compra, nem que seja de curtíssimo prazo, em cima de IBR4. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Tenham todos um excelente dia e até o nosso próximo Radar do Mercado.